Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Romulo, sejam bem-vindos ao canal. E hoje darei continuidade a essa série de vídeos a respeito das 12 lições de educação clássica, liberal e católica, contidas aqui no volume introdutório Trivium Quadrivium, dessa coleção maravilhosa de artes liberais do Instituto São Vitor, né? Bom, e na segunda lição versarei a respeito da crise da educação moderna e da democracia dos mortos. O que seria essa crise da educação moderna, né? Basicamente, é dito aqui nessa lição, muito brevemente, que essa crise se dá por um certo tipo de espírito utilitário, né, que é dado a partir ali da educação, né, moderna. E esse utilitarismo ele se dá justamente por um aspecto mais técnico, mais pragmático e materialista, né, do que seria educação. Então, por exemplo, quando nós vemos as próprias figuras do currículo, né, que surgiu ali para que um docente de filosofia pudesse dar aulas, e cada vez mais foi focando em coisas mais técnicas, atrelado muito ao que nós chamamos de mercado de trabalho, né? Então, há uma certa construção curricular de que o estudo, né, que é a educação, que é a escola, seria justamente algo para formar profissionais, né, específicos, né. Há também um tipo de utilitarismo, que seria um utilitarismo sociopedagógico, que seria basicamente interações sociais. Então, a escola é também um lugar de socialização, de trocas de experiência, que sem dúvida nenhuma é importante também. Mas todos os utilitarismos, eles vão ignorar o fundamental da educação, que seria a educação enquanto a totalidade do ser humano, né? Por exemplo, um ensino técnico, ele vai muitas das vezes prezar por um ensino profissionalizante, mas ignorando um aspecto da educação das virtudes, da moral. Então, ignora o fato de que um bom profissional não faz um indivíduo, né, um cidadão bem formado, um cidadão respeitoso, um cidadão virtuoso. De mesmo modo, o utilitarismo mais pedagógico, digamos assim, ele vai ignorar um aspecto da educação que seria, né, do ser humano, que seria a essência do ser humano, né, que é algo intrínseco do ser humano, quer exista escola ou não, o ser humano ainda será um animal social, né, seria um animal político ali de interações. Basta ir na padaria, a própria linguagem demonstra isso, o fato de haver algo chamado dinheiro. Todas as coisas confluem para algo mais político, mais social, de interação do ser humano, né? E também há um tipo de utilitarismo, e esse cada vez mais presente, seria o utilitarismo ideológico, né? Seria justamente a substituição da verdade pela ideologia. Né? O que seria ideologia? Né? Eu tenho uma ideia perante o mundo e quero impor essa ideia ao mundo real. Né? Ao invés de ter paciência e humildade, como ali o espírito que evoca a primeira lição, ao invés de ter isso, eu ter aversão. Né? Eu não quero aceitar e quero propor a minha ideia. Bom, isso basicamente é inverter que a estudiosidade evoca muito aquele espírito que é da verdade prevalecer sobre o indivíduo, né, sobre as minhas opiniões, sobre as minhas pretensões. Né? Então seria o objeto sobre o sujeito, não o sujeito sobre o objeto. Então há uma inversão nesse sentido. E o problema central do utilitarismo é basicamente se dá meio que numa parábola assim, naquele indivíduo assim que, uma palavra muito interessante, aquele indivíduo que chega em um senhor de idade, né, perante ali, em frente a uma estrada, e ele nessa estrada encontra uma porta avulsa assim, do nada, ele olha e não vê utilidade naquela porta. E logo ele vira para esse ancião, para esse senhor de idade e diz: eu não vejo utilidade nenhuma dessa porta, vamos tirá-la daqui. E sabiamente esse senhor de idade, esse sábio, diz a esse jovem, né, olha meu caro, volte para casa e reflita um pouquinho do porquê essa porta está aqui. Se você refletir seriamente, talvez eu deixe você tirá-la, mas primeiro, vai lá, sente e reflita. Bom, isso evoca muito que dois aspectos desse utilitarismo, né? Que o utilitarismo ele é imediatista, cada vez mais ele quer coisas mais imediatas, ele não tem paciência e ele ao tempo todo quer ver a utilidade imediata daquilo. E isso é um problema, né? Um problema muito grande.
E isso demanda reflexão, né? A lição desse grande sábio é justamente vai, reflita. E talvez, chegando ali na reflexão, sentando, parando um pouquinho, ele vê a utilidade devida dessa porta. Né? Porque ela não está ali por acaso. Alguém construiu uma porta, alguém colocou, gastou dinheiro para colocar aquela porta ali. Talvez ela esteja ali para proteger algum bem, alguma propriedade, etc. Né? Bom, e esse refletir, né, e essa... O que foi um ancião que diz isso? Né? Porque justamente que evoca a questão da democracia dos mortos. Né? Primeiro, por que é a democracia dos mortos? Né? O que seria a democracia em si nesse sentido? Seria justamente a participação ativa das pessoas comuns. Então, ao raciocinarmos mesmo, o que seria o Aristóteles nesse sentido? Seria uma pessoa comum? Qual era o currículo de Aristóteles? Nós não temos aqui uma grade curricular do Aristóteles no sentido que nós conhecemos, no sentido técnico. Ele simplesmente sabia muito bem de filosofia. Aquilo é impossível desassociar a filosofia de Aristóteles do próprio Aristóteles. As duas coisas são muito bem unidas. Então, na história do pensamento humano, não é o currículo que vai definir a importância do indivíduo, mas a profundidade de vida, de perspectiva daquela pessoa que vai impactando cada vez mais. Né? Então, na thumbnail, eu mesmo até coloquei essa pintura de Rembrandt, que é Aristóteles contemplando o busto de Homero, que evoca muito bem essa ideia, que Homero foi alguém que marcou muito, né, a visão de Aristóteles. E há uma linearidade nisso, temporal, que São Tomás de Aquino pegou muita da sua filosofia em Aristóteles. E, por sua vez, o Gilbert Keith Chesterton, né, que foi basicamente o cunhador desse termo democracia dos mortos, foi muito influenciado por todos esses. Né? É possível conceber assim muito do pensamento chestertoniano sem São Tomás de Aquino, sem Aristóteles. Né? Ele bebe muito dessa fonte. Tanto é que ele tem um livro, uma biografia sobre São Tomás. Enfim, por que seria dos mortos, então? Né? Porque a lição de viver sempre é deixar um legado. Esse legado ele vive nos corações humanos. Então, deixar ser impactado por a história do pensamento humano é também não se deixar tentar descobrir novamente a roda. Não é necessário que eu reinvente a roda já está inventada. Talvez eu possa melhorá-la, mas para mim melhorá-la eu tenho que entender a história da roda. Da mesma maneira da energia elétrica e etc. Né? Então há uma herança deixada pelos mortos que são os próprios construtores do que nós chamamos de civilização, da história do pensamento humano e etc. E a dos mortos justamente porque são os mortos, né? Essa questão bem poética mesmo, são todos esses mortos, esse acumulado de legado que vai cada vez mais acrescentando. E Seth Langes, por sua vez, no livro A Vida Intelectual, ele vai colocar que o intelectual ele é um homem de seu tempo. Então, cabe a nós refletirmos em que tempo nós estamos perante a toda essa democracia dos mortos, né? Perante a toda essa história do pensamento, onde nós nos encontramos, e entendendo, conhecendo mais a respeito dessa porta misteriosa, né, que abre aí, talvez, um grande cemitério de ideias, de sonhos, mas que vivem em nossos corações e, quem sabe, nós possamos realizá-las. Né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. Agradeço por vocês terem assistido. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. É isso aí, muito obrigado.